Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal do nosso querido Celi, a nossa casa de São Francisco de Assis. Eu me chamo Tatiane e ainda, estamos nesse momento em que as nossas reuniões só podem ser realizadas virtualmente, mas sempre com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, porque entendemos a importância de estarmos aqui reunidos nesse momento tão difícil, mas que nos traz muitos aprendizados, não é mesmo? E sempre lembrando, quando falamos em momentos difíceis, é que sempre precisamos de um amparo, de um auxílio, de um consolo. E é sobre esse consolo que eu quero conversar com vocês. Quero convidá-los a fazer uma reflexão sobre o capítulo 6, que traz então como título o Cristo Consolador. O interessante é que no Evangelho, segundo o Espiritismo, esse capítulo vem logo após ao capítulo 5, que fala sobre bem-aventurados aflitos, que somos todos nós, nesse momento de tanta dificuldade, de tantas incertezas, de falta de esperança, onde estamos passando por tantos momentos de adversidades, de dificuldades realmente, onde existe muita dor, muito sofrimento, mas que também muito aprendizado, A gente sabe que tudo isso faz parte do grande aprendizado a cada um de nós. E quando a gente inicia esse capítulo, logo no início, nas primeiras frases ali proferidas, deixadas pelo nosso grande mestre Jesus, ele vem nos dizer o seguinte: meu jugo é leve e o meu fardo... o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estou fazendo uma colinha aqui no meu evangelho. Se a gente for parar para pensar nessas palavras que Jesus disse para nós, naquela época, ele se referia a esse jugo, aquela peça de madeira pesada que era colocada nos bois para que eles tivessem uma direção, E carregavam então, as carroças carregavam não só mantimentos, mas até mesmo pessoas e outras coisas também, porque eram os veículos da época, Se a gente trazer essa frase para nós, para os nossos dias, porque Jesus falava sempre com palavras onde o povo pudesse naquela época entender. Então, trazendo para agora, o que seria aquela peça de madeira pesada, Seria todos os nossos problemas, todos os nossos sofrimentos que, de certa forma, pesam em nossos ombros. Então, Jesus, nessa frase, ele quis nos convidar, a seguirmos junto com ele, na direção certa. Por isso ele fala do jugo, porque o jugo era para dar direção também para aqueles bois, Então ele nos convida a seguir com ele e dessa forma termos a direção certa a ser seguida. E ele fala também que o fardo se tornará leve, assim como todos os nossos problemas, tudo aquilo que nos entristece, que de certa forma nos preocupa, tudo isso vai se amenizando se estivermos com Jesus. E para a gente avançar nessa reflexão e não ficar somente nessas palavras ditas no Evangelho, eu trouxe para nós uma mensagenzinha de Emmanuel, que está lá num livrinho pequenininho, também escrito por Chico Xavier, que tem como título Recados do Além. É como se a gente pudesse, de alguma forma, na verdade podemos, mas muitas vezes ainda não temos essa certeza. Pudéssemos falar com o além, falar com os nossos entes que já partiram, falar com Jesus, falar com Deus, E ele pudesse nos ouvir. Então, essa obra, que é pequenininha, ela traz várias mensagens, e uma dessas mensagens tem como título O Auxílio Virá. E eu vou então ler as frases, vou dividir essa mensagem, e à medida que a gente vai dividindo, eu quero discutir, quero trazer
junto com vocês essa reflexão para os nossos dias. E ela inicia assim: o problema que te preocupa talvez te pareça excessivamente amargo ao coração. É tão amargo que talvez não possas comentá-lo de pronto. E é verdade, não é mesmo? A gente passa às vezes por problemas e estamos passando por momentos tão difíceis, tão complicados, que a gente às vezes prefere silenciar, né? A gente fica tão atordoado, tão perdido, né? Sem saber o que fazer, que a gente muitas vezes prefere silenciar. E ele diz mais, ele fala que às vezes a sombra interior é tamanha que tens a ideia de haver perdido o próprio rumo. E é muito verdade o que ele fala aqui, o que Emmanuel nos deixa aqui. Porque, de fato, muitas vezes, quando o problema ele é tão grandioso, a gente não consegue achar uma saída. Parece muitas vezes que não tem solução. A gente se sente entristecido, a gente se sente desolado, a gente se sente até mesmo como se tudo tivesse sido acabado, como se não houvesse mais jeito para nada, como nada que não dependesse mais de nada, porque já estaria tudo acabado. Porque às vezes o problema, a aflição que nós estamos passando, ela é tão dolorosa que essa é a impressão que nós temos, que está tudo acabado e que não temos formas de reverter. Ficamos totalmente desolados. E é nesse momento então que vem o remédio, que vem o afago, que vem a fé, que vem a esperança que nos move e nos mostra que Jesus está sempre junto com a gente, em cada passo das nossas vidas. E Emmanuel continua dizendo assim: entretanto, não esmoreça. Ou seja, entretanto, que a gente não se desespere, que a gente não se desmotive, que a gente não perca a esperança, principalmente, de conseguir alcançar aquilo que nós almejamos, que a gente não fique pensando que não tem mais volta, que tudo acabou, porque na verdade, no nosso íntimo, como espíritos imortais, filho de Deus, porque Jesus veio e nos disse: vós sois deuses. Quando ele diz isso, significa que temos força para encarar e superar todas as nossas adversidades, todos os nossos desafios evolutivos aqui na Terra. E isso é tão verdade que muitas vezes a gente até pode se sentir desolado, perdido e desorientado, mas nunca nos sentimos derrotados, ou nunca devemos nos sentir derrotados se assim já o fizemos, já nos sentimos, porque temos que cultivar dentro dos nossos corações essa força que trazemos lá no nosso íntimo, lá no íntimo da nossa essência, do nosso ser, da centelha divina em que carregamos nos nossos corações. É essa certeza que temos que todo o auxílio, toda a solução virá logo ali em seguida. É isso que mantém, né, a força que nos move, é o que nos mantém conectados a Jesus e todos os seus benfeitores espirituais, que trazem então para nós todas as energias salutares, nos revigorando, nos fortalecendo, nos reequilibrando, né? Nos fazendo com que nós fiquemos mais leves, mais tranquilos, para que logo em seguida a gente, com a nossa inteligência, com a nossa tranquilidade e com a nossa força que trazemos e a coragem do nosso ser, enfrentarmos essas adversidades. Não existe outra forma de vencermos tudo aquilo que já está destinado para nós. E principalmente agora nessa transição,
né? Como é bom sabermos que estamos fazendo parte dessa transformação planetária, que seremos em breve herdeiros desse planeta onde só o amor reinará. Mas claro que toda mudança provoca essa dor, provoca essa sujeira. É como se a gente fizesse uma reforma nas nossas casas. Nós queremos reformar, sabemos que necessitamos da reforma, mas quando a gente começa aquela quebradeira, dá uma sujeirada, não é mesmo? Assim é as nossas vidas. Nós queremos melhorar, nós queremos mudar essa situação, nós queremos que todos nós, toda a humanidade tenha acesso logo à vacina do Covid, para que a gente volte às nossas vidas normais, mas não aquela vida que era antes, aquela vida que nada fazia sentido, mas essa nova vida, onde estamos tendo que nos reinventar, onde estamos tendo que dar muito mais valor às coisas do Espírito, às leis morais, às leis divinas, e deixando de lado tudo aquilo que nos atrasa, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o egoísmo, todos esses sentimentos ruins, a gente vai aos poucos depurando. Mas isso é fácil? Claro que não. Por isso precisamos estar sempre conectados com Jesus, porque Ele sim, Ele é a nossa força, Ele é a verdade, né? A verdade, a nossa vida e o caminho a ser percorrido. Então precisamos ter essa fé, essa coragem sempre muito forte dentro de nós, porque é desta forma que Deus nos auxilia. Jamais, de forma alguma, Deus iria nos dar o fardo maior do que pudéssemos carregar. Isso seria impossível, meus irmãos. Tenham a certeza que toda vez que uma porta se fecha em nossos caminhos, outra se abre. E quando ela se abre com muitas outras oportunidades, com muitas outras formas de encararmos as nossas dificuldades, nos trazendo soluções que muitas vezes nem imaginaríamos que teríamos, porque nós não conhecemos os desígnios do Pai. A gente não conhece o que nos espera. Agora, sabemos que vindo de um Pai misericordioso, de um Pai bondoso, teremos tudo ao nosso alcance, que nada nos faltará, nada ficará para depois. Tudo que merecemos e tudo que necessitamos para o nosso crescimento, para a nossa evolução, estará sempre disponível a nós. Mas para isso precisamos estar preparados, precisamos estar receptivos por essas coisas trazidas por Jesus até nós, por toda essa transformação, por toda essa terra que está se transformando. Precisamos ser merecedores, precisamos fazer reflexões sobre o que de fato é importante para cada um de nós. E se hoje me encontro numa situação difícil, quais são as energias que eu estou movendo para que essa situação melhore em minha vida? Eu preciso ter isso em mente, eu preciso ter isso dentro do meu coração, eu preciso entender que de fato a mudança ocorre primeiramente dentro de mim. Enquanto eu não me transformar, eu não conseguirei ser feliz. Eu ainda viverei momentos difíceis e de dificuldade. Eu preciso reconhecer tudo de mais bonito, de mais precioso que Deus, através dos seus benfeitores e através de tudo que vemos, de todas as perfeições da natureza, do céu, do mar, do sol, da lua, da humanidade, de cada um de nós, esse Deus maravilhoso que temos, esse Pai tão zeloso e cuidadoso e que prepara o nosso reino de amor, o nosso reino de paz, aonde reina somente as coisas positivas, aonde o negativismo ficará para trás. Nesta mensagem, amigos, trazida,
de Emmanuel, mas juntamente do nosso Evangelho, é que eu deixo então a cada um de vocês essa reflexão, que possamos pensar, né, qual é o nosso papel, entender que ninguém está no local errado, na hora errada, ou passando por uma situação que não era para si, achando que aquilo é uma injustiça ou é um castigo, quando na verdade estamos passando, estamos vivenciando exatamente o que precisamos para o nosso crescimento, para a nossa evolução e para o aprendizado, para que, de fato, consigamos ser merecedores desta terra que Deus está preparando para cada um de nós. Eu desejo a todos um bom recomeço. Eu desejo a todos uma ressignificação e que nós possamos manter os nossos pensamentos firmes, com muita coragem, com muita fé, com muita determinação em querermos nos tornar pessoas melhores, porque sabemos que só assim alcançaremos a paz e a felicidade, ainda neste planeta, ainda neste momento em que tudo parece estar perdido, mas que sabemos que não está, que Deus e Jesus, que está governando todo o nosso planeta, que está envolvido diretamente com tudo o que está acontecendo, irá nos proporcionar tudo aquilo que necessitamos para o nosso bem-estar. Que assim seja, paz e luz a todos.